E aí, minha galera da Cabanes, bem-vindos ao canal. E hoje vamos ver o que o GPT Chat acha da experiência psicodélica. E vamos ver como que eles descrevem para uma pessoa que nunca teve uma experiência psicodélica na vida. Qual que é a sensação de ir em uma cerimônia dessas? Vamos dar uma olhada nisso aí. Substâncias psicodélicas têm sido usadas por culturas humanas por milhares de anos. Hoje em dia, o potencial terapêutico dessas substâncias tem aumentado, especialmente para tratamentos de ansiedades, depressão, PTSD, que são sintomas muitas vezes do nosso ritmo moderno. E, no futuro, a busca para essas substâncias, para essas soluções psicodélicas, tem a tendência de aumentar. Nos últimos anos, os estudos têm mostrado, particularmente em relação ao cogumelo mágico, LSD e MDMA podem ter grandes efeitos na consciência da pessoa, em como que ela experiencia e interpreta o mundo. E com auxílio profissional, se você planejar direitinho, fazer sua experiência da forma correta, ela pode promover novos insights, novas epifanias e ajudar os participantes a melhorar os aspectos de sua vida e fazer mudanças positivas no seu dia a dia. Mas você tem que ter consciência de que essas substâncias têm seus riscos e que elas não devem ser usadas somente para recreação e não devem ser feitas sem um suporte apropriado. Ainda existe muita pesquisa para ser feita nesse mundo dos psicodélicos, mas já tem muita pesquisa que já foi feita. E agora, nesses anos que estão vindo, mais pesquisas vão ser liberadas, mais pesquisas vão ser feitas e nós vamos ter melhores informações para entender quais são realmente os benefícios e como que atingir os máximos desses benefícios com a experiência psicodélica e também como minimizar os riscos. O maior problema para conectar a pessoa que nunca teve experiência psicodélica com uma pessoa que já teve uma experiência divina, psicodélica, mística, é que essa experiência mística é extremamente difícil de colocar em palavras. É difícil de descrever. Nas tecnologias atuais que estão fazendo mais progresso, são as tecnologias de modelo de linguagem. Esses modelos de linguagem, elas pegam textos humanos, talvez artigos na internet, livros, a Bíblia, vários textos humanos, estuda sua estrutura e tenta criar textos baseados na literatura humana. E a vantagem desse tipo de linguagem é que ela consegue conectar pontos, fazer um brainstorming que gasta normalmente muita energia. Então a gente consegue terceirizar essa parte de semântica, essa parte de juntar as palavras e fazer os parágrafos juntos. E hoje vamos falar de uma tecnologia que tem ficado muito popular recentemente, que é GPT Chat. E vamos fazer perguntas sobre psicodélicos. Vamos ver como que o GPT descreveria uma experiência psicodélica para uma pessoa que nunca teve uma experiência psicodélica. Então vamos nessa. Foi isso que o GPT falou. Primeira pergunta: como é que eu descrevo uma experiência psicodélica para uma pessoa que nunca teve uma experiência dessas? E o computador falou o seguinte: descrever uma experiência psicodélica para uma pessoa que nunca teve uma experiência psicodélica pode ser desafiador. Especialmente porque cada uma dessas experiências são subjetivas e são muito pessoais. No entanto, existem algumas descrições gerais que a gente pode usar para descrever a experiência psicodélica. E o GPT Chat listou 5 características gerais da experiência psicodélica, começando pela percepção alterada. Então, uma das grandes características da experiência mística psicodélica é essa alteração da sua percepção. Ela fala o seguinte: o aspecto mais significante da experiência psicodélica é a alteração na percepção. As cores, formatos, padrões podem parecer mais vívidos e intensos, e o mundo ao seu redor pode parecer que vem à vida em formas novas e inesperadas. Outra característica é que as suas emoções estão aumentadas. A experiência psicodélica também pode causar a evocação de emoções, tanto positivas como negativas. Você pode sentir uma grande sensação de conexão com os outros e com o mundo ao seu redor.
E você também pode ter uma experiência de medo e ansiedade. Distorção do tempo. O tempo pode sentir como se estivesse ficando mais devagar ou então ficando mais acelerado durante a experiência psicodélica. E o conceito do tempo em si pode começar a parecer um pouco abstrato. 4. Criatividade aumentada. Os psicodélicos são conhecidos por aumentar a criatividade e de criar novas formas de pensar. Você pode ter experiências de novos insights e perspectivas com ideias familiares ou problemas. 5. Conexão espiritual. Muitas pessoas descrevem essa sensação de uma profunda conexão espiritual durante a experiência. Algumas pessoas reportam a sensação de se sentir com o universo ou com uma força maior. É importante notar que esses psicodélicos, essa experiência psicodélica pode ser difícil de prever e pode variar bastante de pessoa a pessoa. Também é essencial enfatizar que o uso de psicodélico tem seus riscos e devem ser feitos em um lugar seguro e controlado, com uma preparação apropriada e supervisão. Eu achei bem interessante essa resposta do GPT-Chat, porque ela trouxe características bem comuns que variam de pessoa a pessoa em magnitude, em força, em forma, mas em geral é bem aí mesmo. Essas sensações costumam estar presentes nas experiências mais intensas, mas também nas experiências mais fracas com substâncias psicodélicas. Então, para seguir as perguntas, eu perguntei o seguinte: como é que você descreve a experiência de pico? Como é que é a experiência mística com substâncias psicodélicas? E o GPT-Chat falou o seguinte: a experiência de pico com cogumelos mágicos pode ser uma experiência transformativa. É uma experiência totalmente pessoal e subjetiva e pode ser muito difícil colocar em palavras. Mas aqui são algumas descrições gerais. A perda do ego. A morte do ego, dissolução do ego, acontece muitas vezes durante o pico da experiência, que é quando os efeitos são mais fortes, né? E os limites entre o eu e o outro, o interno e o externo, parecem desaparecer. E a sensação de eu, de tempo, de espaço, pode começar a se distorcer ou então perder o seu sentido, o que costuma levar a pessoa a uma sensação de união com todas as coisas. Então, uma coisa que vem acompanhado com essa morte do ego é a união com tudo. Outra coisa que o GPT-Chat apontou, que costuma acontecer durante a experiência de pico, união transcendental. Muitas pessoas descrevem essa sensação de interconexão com todas as coisas, como se tudo estivesse conectado. E essa sensação de união pode ser acompanhada por uma sensação de maravilhamento, de reverência ao universo. Outra característica da experiência de pico é um aumento na sua empatia e compaixão. A sensação de interconexão pode levar o participante a uma maior sensação de empatia e compaixão pelos outros. Algumas pessoas podem sentir uma profunda conexão com a natureza e com todos os seres vivos, levando a um sentimento de que a pessoa quer criar mais harmonia e união. Outra característica é o aumento da sua criatividade, que muitas pessoas falam que durante a experiência de pico também elas conseguem chegar em lugares que antes elas não conseguiram chegar mentalmente. Então, isso também permite a pessoa criar com mais facilidade. Além disso, a plasticidade, que é a facilidade com que os seus neurônios formam novas conexões e novas configurações, também aumenta durante a experiência de pico. Então, a criatividade no momento de maior força da experiência psicodélica é algo que aumenta bastante. Outra característica bem típica da experiência de pico é uma liberação emocional. E essa liberação emocional muitas vezes se manifesta na forma do expurgo, que é quando a pessoa vomita. Às vezes a pessoa pode até começar a ter febre e suar bastante, tem gente que tem que urinar bastante. Normalmente é uma forma de externalização de algo interno. E muitas vezes isso acaba resultando em mudanças positivas
muitas vezes mudança de hábitos antigos que a gente não conseguia se livrar. Esse processo de liberar emocionalmente, de expressar externamente essas sensações, essas coisas que estão dentro da gente, podem ter um resultado positivo no final. Então, se você nunca teve uma experiência psicodélica e você gostaria de explorar essas opções, como que nós nos preparamos para uma experiência dessa? Então eu perguntei para a GPT como que uma pessoa que nunca teve uma experiência psicodélica se prepara para uma experiência de uma forma a promover autodesenvolvimento e mudanças positivas na sua vida diária. Então vamos dar uma olhada nisso aí. Então eu tenho 6 dicas aqui para quem quer se preparar para uma experiência psicodélica. E a primeira dica é pesquisa. É muito importante você fazer a sua pesquisa em relação à substância em que você escolhe. Você tem que saber a sua duração, como consumir, a qual dosagem e os seus riscos em potenciais. E também é importante você pesquisar sobre a história, o contexto cultural e como que essa substância foi usada. E isso vai te mostrar como que ela pode ser usada hoje em dia. 2. Prepare as suas intenções. Colocar a sua intenção na sua mente de uma forma bem firme, bem sólida, é parte da preparação e é fundamental para uma experiência terapêutica significativa, e também ela vai te ajudar muito no seu processo de integração. E integração é o processo depois da experiência psicodélica em que a pessoa vai refletir e aplicar as lições da experiência psicodélica no seu dia a dia. E ter a sua intenção pode te ajudar a se guiar nesse processo de integração. Então, na preparação é importante você deixar uma intenção firme, leve sua atenção durante a experiência psicodélica e se lembre dela durante a integração também. E o GPT fala assim sobre a intenção. Pode ser bem útil você ter uma intenção para a sua experiência e você deve levar um tempo para refletir o que você espera ganhar da sua cerimônia. Quais são os problemas que você quer trabalhar, os aspectos da sua vida que você gostaria de melhorar e quais são as mudanças positivas que você gostaria de ver na sua vida. Então, decidir a sua intenção é sobre sentar em um lugar sem distrações e pensar o que você quer melhorar na sua vida e o que você espera tirar da sua experiência psicodélica. A próxima dica é que você deve criar um lugar seguro e confortável. E isso inclui você pegar um lugar que você não vai ser distraído, ninguém vai te interromper, que você pode expressar a sua experiência sem ter vergonha, sem achar que você está agindo de forma inapropriada. E também ter um lugar para você talvez se alimentar, para você ficar confortável, não vai ser muito frio, não vai ser muito calor. Tem que ser algo seguro e confortável. Próxima dica é pratique mindfulness. Então, a prática de mindfulness pode ser exercícios que te conectam com o presente, com o now, que vão deixar sua mente bem conectada com o momento. Elas são muito boas para te preparar para a experiência psicodélica. Práticas como meditação, breathwork ou yoga podem ajudar a deixar sua mente mais quieta e preparar para a experiência. E essas práticas também podem ajudar o participante a ficar mais presente e mais centrado durante a experiência psicodélica. A próxima dica é que o participante que está se preparando para uma experiência psicodélica deve ter um sistema de suporte. Pode ser útil antes da sua experiência você ter um sistema de suporte. Isso pode ser um amigo, um membro da sua família, pode ser também um terapeuta profissional ou até alguém que tenha mais experiência com o mundo psicodélico. Então dá uma olhada na nossa descrição aqui do vídeo, que temos a nossa comunidade que está sempre conversando sobre isso. A próxima dica do GPT Chat é a seguinte: integre a experiência. Depois da experiência, é importante você tomar tempo para integrar a experiência no seu dia a dia. Isso pode incluir você manter um diário, talvez falando com um terapista ou então com o nosso grupo da Cabanis e incorporando novos hábitos no seu dia a dia. Então é isso, minha galera.
Essas são as dicas do GPT Chat para quem está se preparando para uma experiência psicodélica, ou então para quem nunca teve experiência psicodélica e quer entender um pouquinho mais sobre como que é isso. Se você quiser falar mais com a nossa comunidade, chega aqui no nosso Telegram, o link está na descrição. Muito obrigado por assistir e tenha uma ótima jornada.